Olá, pessoal. Então, hoje a gente dá início à nossa disciplina de energias com a parte teórica, né? Na aula anterior foi apresentado o plano de ensino e hoje eu vou estar dando início a uma apresentação que já é conceitual sobre o nosso assunto. Então, vamos lá para a nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre o mercado tarifário, mas para isso é necessário entender um pouco como que é a curva de carga do sistema elétrico, né? Uma coisa muito importante, um conceito muito importante em relação ao sistema elétrico é que a quantidade de energia que está sendo consumida, ela precisa ser exatamente igual com uma pequena margem à quantidade de energia que se utiliza. Ou seja, a geração tem que ser igual ao consumo. Não sei se eu fui claro nisso. Vamos lá, vamos tentar entender melhor. Cada vez que eu ligo minha tomada para carregar, por exemplo, esse computador, proporcionalmente eu preciso estar gerando energia para que o sistema elétrico fique equilibrado. Então nunca pode ter muita diferença entre a geração de energia elétrica e o consumo, né? Então eles sempre andam muito parelhos. Entretanto, existe uma curva de carga que é feita, ela é para uma previsão de geração, ou seja, você não consegue mudar um patamar de geração de forma extremamente rápida, você tem que ir elevando para que ele consiga atender a demanda. Então, como que isso é feito? Existe uma curva de carga, né, que é a curva que está sendo apresentada nesse slide, né, nessa imagem. Essa curva de carga ela é para 24 horas. Percebam que no horário da madrugada é o horário, aqui ó, com o mouse, é o horário que eu tenho menos consumo de energia elétrica. Então o sistema de geração ele vai prever que eu tenho menos consumo e com isso ele vai estar trabalhando com uma certa folga, né? No horário da máxima necessidade de energia elétrica, que é o horário de ponta, a gente tem o maior consumo de energia elétrica e desta forma a maior geração. Só que o nosso sistema ele tem uma certa capacidade máxima de geração. E quando a gente chega perto deste patamar, né, do horário de ponta, é o horário que ele fica mais próximo de não atender ao sistema. Então, o que se faz para resolver isso? Se implementam outras tarifas de energia elétrica, né, durante esse período. Ou seja, no horário de ponta, a energia é mais cara para as indústrias do que no horário que é fora de ponta. Ou seja, para desincentivar o consumo de energia, se aplica uma tarifa mais cara para este horário, né? Atualmente, os consumidores residenciais não pagam essa tarifa ainda, mas as indústrias já sentem essa diferença do horário de ponta. Por isso que a gente, precisa ser analisado essa curva de carga. Para quê? Para que a gente entenda que em certos horários a gente tem mais necessidade de energia elétrica que outros e o nosso sistema elétrico ele precisa se adequar a estas necessidades, certo? Bom, a gente tem uma diferença de energia, de preço de energia por fonte, né? Essa diferença ela se dá dependendo da região. Aqui eu estou apresentando para vocês uma tabela que mostra alguns preços de energia para o Brasil, certo? Percebam que ali as primeiras fontes de geração elas têm o custo fixo e o custo não tem custo variável ali, né, em euros por megawatt-hora. Por quê? Porque teoricamente são fontes renováveis de energia. Teoricamente não, né? São fontes renováveis de energia. Quais são? Grandes usinas hidrelétricas, vento, médias hidrelétricas e PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Percebam que todas essas formas de geração elas são renováveis, né? A água, o vento, e desta forma elas não precisam de um custo variável, porque não há um combustível para ser utilizado. As seguintes,
as fontes de geração seguintes: urânio, carvão, biomassa, gás natural e combustíveis fósseis em geral, né, e diesel, são combustíveis, né, que estão ligados a termoelétricas. Então, esse tipo de geração, além do custo fixo, para você manter o sistema funcionando, você tem um custo variável, que é o custo do combustível necessário para que se gere energia, certo? E essa tabela aqui eu tenho o preço daí acumulado dos dois. Essa tabela aqui, ela depende muito do local. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa característica de ter a energia hidrelétrica mais barata, porque a gente tem bastante rios, né, bastante bacias hidrográficas. E com isso a gente tem essa capacidade de geração hidrelétrica. Contudo, em outros países, como a Europa, a, alguns países, Indonésia, ali próximos à Ásia, não tem essa característica de ter uma grande capacidade de geração hidráulica. E com isso, o preço da geração pode mudar. Claro, eu estou falando de Europa de forma, na maioria, né? A gente ainda tem alguns países que a gente vai falar mais especificamente. Tem, no caso, alguns países que têm uma capacidade de geração hidráulica também muito grande na Europa. Né? Adiante eu vou estar falando mais sobre isso. Mas para não perder a sequência da apresentação, vamos continuar. Então, para fixar esse conceito, que é muito importante, a forma que eu vou estar escolhendo qual geração é a que eu vou utilizar depende do preço, né, que essa geração vai estar disponível para que eu possa utilizar. Então, assim, mas tem certo país que utiliza muito carvão, muito petróleo para geração de energia elétrica. Isso depende, ou utiliza, por exemplo, um também que não é legal, que, né, há uma restrição, é o urânio, por exemplo, né, fissão nuclear. Isso depende muito da característica do local e por isso, dependendo de ter ou não capacidade de geração renovável, se opta por um outro tipo de energia para que se atenda à necessidade, né, à demanda de energia elétrica neste local. Então a gente estamos muito bem nesse sentido, né? O Brasil tem uma grande capacidade de geração hidráulica, que é uma fonte renovável de energia. Dando sequência então na apresentação, eu tenho a usina de Angra dos Reis, né, Power Plant Angra, né, que tem 2 geradores. A princípio eram para ter 3 geradores, né, contudo o terceiro gerador, por causa de interesses políticos, né, vamos construir um gerador, não vamos porque é perigoso, desaceleração de investimento, ele ainda não foi concluído. Então atualmente a gente tem 2 geradores, né, nessa usina que geram 2 gigawatts de potência. Qual que é a grande vantagem da usina termonuclear? A grande vantagem é que você consegue instalar ela próximo de um grande centro de consumo, né? A gente tem no nosso país os grandes centros de consumo geralmente mais próximos ao litoral. Contudo, as bacias hidrográficas ficam mais a oeste. Isso faz com que a gente precise de um grande sistema de transmissão. A gente vai falar também muito sobre isso, né? O nosso sistema interligado nacional. Isso gera necessidade de investimento em infraestrutura e um alto custo de manutenção. Então, a grande vantagem, né, de uma usina termonuclear e de outras térmicas é que você consegue colocá-la perto da carga e desta forma você não precisa construir essas grandes usinas hidrelétricas. Essas grandes linhas de transmissão, né? Bom, então, só que, claro, temos as grandes desvantagens, né, da termonuclear, que a gente já conhece que historicamente, se acontece um problema, esse problema pode tomar proporções globais, né? Bom,
temos aqui no nosso país também a energia eólica, né? A energia do vento. A energia eólica, ela também é uma fonte renovável, né? Uma das dificuldades da energia eólica é que você não tem como armazenar ela, né? Diferente da água, né? Que para você armazenar energia você consegue fechar o reservatório e deixar que ele encha para que você utilize e gerencie a tua capacidade de geração ao longo do dia ou dos meses. A energia eólica simplesmente passa ali e você precisa estar apto a captar o máximo possível. Então, o que se faz, né? O que dá para fazer para a gente solucionar esse impasse? Utiliza o máximo da energia eólica e preserva o nosso reservatório. Então, com isso a gente consegue fazer um bom gerenciamento de energia, né? Lembrando que quem faz essa escolha é o operador nacional do sistema através de softwares de otimização, que a gente vai falar especificamente adiante. Certo, pessoal? Então, olha só que números interessantes aí em relação à energia potencial, né? O potencial disponível de energia eólica, né? A energia do vento. A gente tem um total ali, ó, embaixo, de 143 gigawatts no Brasil para estar utilizando de energia eólica, tá? Isso equivale aproximadamente a tudo que a gente já tem de geração. Ou seja, se nós utilizássemos toda a geração eólica disponível no país, a gente ia ter praticamente capacidade de dobrar a nossa capacidade de geração. Isso é incrível. Contudo, a gente sabe que utilizar plenamente essa capacidade é inviável, porque a gente tem grandes centros urbanos, tem locais que não tem viabilidade para fazer a construção desses geradores eólicos e desta forma não tem como utilizar tudo. Mas é uma energia que vai crescer muito no país. Adiante eu vou mostrar um slide ali, é um dos finais, que vocês vão ver como a energia eólica ela tem uma boa prospecção aí. Então, voltando para as nossas usinas hidroelétricas, né? A gente tem a Itaipu, que é uma usina que não é totalmente nacional, é uma usina binacional, né, entre o Paraguai e o Brasil. Há um acordo entre os países para geração de energia, né? No caso, aí tem um dado de placa, que esse dado, inclusive, pessoal, ele já foi superado ali em 98 milhões de megawatts no ano de 2012. Esse recorde ocorreu porque atualmente todos os geradores, né, da usina estavam para esse ano, né, os 20 geradores estavam ligados. E com isso se atingiu esse número incrível. Né? Incrível porque esse número coloca Itaipu como a maior usina hidrelétrica do mundo. Né? Porque a gente tem outras usinas, né? A usina de Três Gargantas, por exemplo, na China, que tem uma capacidade de geração maior, né? Ela tem mais que os 14 gigawatts que a Itaipu tem. Só que mas ela gera tudo isso, aí que está a grande diferença e a grande vantagem para Itaipu. A Itaipu tem a capacidade de gerar mais ao longo do tempo, porque ela tem uma capacidade de armazenamento de água. A usina de Três Gargantas já não tem tanta essa capacidade, ou seja, ela gera uma grande quantidade de energia durante um curto período, só que no restante do ano ela gera bem menos e com isso ela tem uma geração ao longo do tempo menor que a Itaipu, né? Deixando a Itaipu em primeiro lugar como maior usina hidrelétrica em geração durante o ano. Aqui tem uma imagem muito interessante, né, para a gente ter noção do tamanho da nossa usina. Aí a gente tem um gerador sendo instalado, que é uma das partes mais importantes. O gerador, pessoal, é a parte que gera o campo eletromagnético, né, junto com o estator, para gerar energia elétrica. Então, o gerador ele vai ficar rodando com uma diferença muito pequena ali para o estator e ele vai induzir um campo eletromagnético. E esse campo vai ser o que vai gerar energia elétrica para nós,
certo? Então aí tem vocês podem ver que nessa imagem tem uma grande cobertura televisiva, né? Porque é uma das partes mais importantes da usina, né? O gerador da usina. Ele que faz gerar energia elétrica e é uma das maiores peças também da usina. Então, pessoal, aí temos uma imagem aérea da Itaipu. Vocês podem ver que a Itaipu ela tem ali, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo esse cantinho à esquerda aqui, ó? Esse aqui é o vertedouro. Vertedouro é o local por onde passa a água quando você precisa verter. Mas quando você precisa verter a água? É quando você tem um excesso de água acumulado, ou seja, você não tem a capacidade de gerar naquele momento e a água continua, o nível de água continua a aumentar. E com isso você precisa verter, né? Ou seja, jogar água fora para que você não corra nenhum risco na sua barragem, na sua usina. Né? Ali na setinha vermelha, pessoal, vocês podem ver que é onde tem a barragem, onde estão os geradores, os 20 geradores. A gente está olhando em uma imagem muito alta, porque ali tem 20 geradores. Imagina o tamanho disso, pessoal. Olha só, aqui tem uma fotografia que dá para ter ideia de como é o vertimento da água na Itaipu. É uma coisa realmente incrível, né? Astronômica. Então, só que essa imagem cada vez se torna mais rara, porque a ideia é que não haja vertimento, né, de água, porque quando há vertimento de água, a gente acaba estando desperdiçando esse potencial, né? Então, a ideia é que se maximize, otimize o sistema para que a gente não tenha vertimento de água, certo? Então, olha só, pessoal, aqueles 20 pequeninhos geradores, tubinhos, que a gente parecia, olhando de longe, pareciam coisas pequenas, olha só nessa foto como são gigantescos, né? Aí a gente tem o 9A, que é um dos geradores, né, da Itaipu Nacional. Olha só, pessoal, essa imagem. A gente tem um corredor, a usina é oca por dentro, tá? Ela não é maciça, até por questões de material, né? Então, a gente tem grandes galerias dentro da usina, que inclusive os funcionários podem estar atravessando de um lado para outro de bicicleta, porque tem mais de 1 quilômetro a distância de um lado até outro, certo? Então, é uma usina muito grande e por isso eu coloquei essa imagem aí para demonstrar essa galeria, certo? A gente tem também a usina de Belo Monte. Essa usina ela é uma usina nacional, né, totalmente nacional. É uma das usinas que está sendo construídas na região amazônica, né, que a gente vai falar também especificamente por causa das dificuldades que se tem nessa região em relação à transmissão de energia por ser uma região mais afastada. Olha só, pessoal, e esta tabela eu considero que é uma das tabelas mais importantes aqui dessa discussão de hoje. Por quê? Porque ela mostra, claro, isso vai alterando ao longo do tempo, mas a gente pode olhar de 2012 com vistas para hoje, o que se pretendia aumentar em geração. Olha só, em 2012, pessoal, a gente tinha um plano de aumentar 33% a geração de grandes hidrelétricas, 52% de PCHs, 14% de gás natural, carvão zero, combustíveis fósseis 70%, diesel reduzir por causa que o diesel polui, né? Claro, isso depende muito de quanto está custando isso, né? Processos de gás aumentar 0%, biomassa 46%, urânio 70%. Essa previsão ela não se confirmou, né? Porque essa previsão seria com a conclusão do terceiro reator que a gente falou antes, que não ocorreu até o momento. E por fim, a gente está em 2020, né? Em junho de 2020. E por fim, a mais importante, na minha opinião, desta tabela, que é a eólica, né? A do vento. 258%. Pessoal, e esses números realmente eles aconteceram, certo? As usinas hidrelétricas, eólicas tiveram um grande incentivo, um grande investimento e desta forma
elas se tornaram antigamente a gente tinha um sistema hidrotérmico, né? Hoje a gente está quase entrando no sistema hidroeólico térmico, né? Porque são as maiores gerações de energia no nosso país, né? Então a gente teve um grande crescimento nessa área e possivelmente isso vai continuar a crescer. Por quê? Porque a energia hidráulica, né, das usinas elétricas é uma fonte muito interessante de energia. Só que para isso a gente tem que ter uma condição muito específica de ambiente, né, de relevo, a gente precisa ter água, ter um desnível de relevo, então isso não se tem com facilidade. Por isso, vai chegar um ponto que não haverá mais local para instalar novas usinas hidrelétricas. E desta forma, se nós quisermos continuar a crescer, né, em relação à geração de energia elétrica, será necessário investir em outras fontes de geração, né? A eólica é um exemplo bem interessante desse tipo de fonte de geração, porque, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma grande capacidade de geração, né, pelo vento e além disso é uma fonte renovável de energia. Então, ela tem esta vantagem também. Então, aqui eu vou apresentar a continuação, né? Fazer uma apresentação um pouco mais extensa. Se você estiver cansado, dê um pause, pode ir no banheiro no vídeo ou tomar uma água e vamos continuar. Eu vou continuando aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Esse é um gráfico, são gráficos mais atualizados, tá? Que eu peguei para a disciplina deste ano. Então, são gráficos com vistas a 2019, ou seja, são gráficos de 2020 olhando para o ano de 2019, né? Então, olha só, pessoal, a gente tem uma geração hidráulica de grande porte 66,6%. Antigamente era 70%, ela reduziu a porcentagem. Aí gera uma grande incógnita, né? Uma pergunta interessante. Tá, como que ela reduziu a porcentagem se aumentou o número de geração hidráulica, né? De potencial? O que acontece é que proporcionalmente a geração hidráulica ela aumentou menos que as outras, né? A gente teve uma grande influência da eólica aí também para ganhar espaço, né? Percebam que a gente ainda tem biomassa, gás natural, também com grandes percentuais aí no nosso total da capacidade instalada. Pessoal, isso é uma coisa muito importante também de falar sobre o sistema elétrico e o sistema de energia. A capacidade instalada é o que se tem à disposição, não significa que se utilize isso plenamente, né? A ideia é que a gente utilize as fontes renováveis e as fontes que têm o menor custo primeiro. Então, possivelmente, a gente vai utilizar muito mais hidráulica do que as outras ali, por exemplo, gás natural, né? Contudo, a gente tem essa opção também caso falte, caso a gente esteja numa condição crítica, né, de utilização máxima da nossa da energia disponível. Então vamos lá, consumo setorial, né? Qual setor utiliza mais energia no nosso país? Olha só, residencial 25,4%, comercial 16%, industrial 37%. Industrial ainda é o maior consumidor de energia elétrica, mas a gente acha que é pouco, mas não é pouco não. O consumidor residencial ele ainda representa uma grande fatia do consumo de energia elétrica. Antigamente a gente tinha o horário, né, de verão que era mais voltado para mudar um pouco a questão de chegar em casa, ligar as luzes em relação à indústria, para que a gente não tivesse aquele pico de demanda naquele horário de ponta, né? Hoje a gente não tem mais horário de verão porque isso com o tempo acabou se equilibrando, né? Eu só desloquei um pouco a carga e hoje não vale mais tanto a pena como valia antigamente. Antigamente, pessoal, a gente tinha praticamente só iluminação em casa, né? Iluminação e chuveiro. Hoje em dia, existem muito mais equipamentos eletrônicos e a iluminação ela já não consome mais tanta energia. Então, o perfil de carga mudou e por isso
não se faz mais necessário a utilização deste horário de verão e inverno. Então, continuando, pessoal, o setor residencial ainda utiliza muita energia, né? Então, quando a gente fala em preço, em política energética, a gente tem que lembrar que não é só o setor industrial, né? Tem os outros setores e o setor residencial ainda ocupa um grande percentual do total de energia consumida. Olha só, consumo final por fonte. Outras, não energética, industrial, transportes. Então percebam que a gente tem um grande consumo de energia no transporte. Isso é uma coisa interessante a ser discutida, pessoal, porque a gente fala muito em carro elétrico, né, que realmente é muito interessante por causa da tecnologia embarcada e da questão de redução da emissão de gases poluentes, né? Só que olha só a quantidade de energia que o setor de transportes utiliza. Ou seja, se a gente olhar bem atentamente a essa imagem, a gente vai entender que para nós termos um setor de transporte totalmente elétrico, né, com carros elétricos, ônibus elétricos, a gente vai ter que investir muito no sistema elétrico para que ele tenha capacidade de suprir toda essa demanda de energia, certo? Olha ali, setor elétrico, né, está em último colocado. Por que o setor elétrico está em último? Não porque tem último, né, mas porque está aparecendo ali? Porque há perdas, né, de geração, principalmente de transmissão, e com isso ele também consome energia, né? Temos aqui um gráfico muito interessante que mostra a dependência externa, né, e a produção energética. Podemos perceber que antigamente, ali, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma dependência externa maior de energia elétrica, de energia, né, como um todo. Isso envolve gás, eletricidade, e atualmente, ali para 2018, a gente não tem mais essa grande dependência de energia, né? Somos autossustentáveis? Não. Somos autossuficientes. Essa é a palavra. Então a gente temos consumo derivado de petróleo e gás, né? Percebam ali neste gráfico, pessoal, que temos o industrial, outros transporte, é o grande consumidor de óleo e gás natural no Brasil, né? Em outros locais, provavelmente este gráfico vai ser muito diferente, né? Por exemplo, na Europa, o setor de transportes utiliza muito energia elétrica, né? Está se evoluindo nesse sentido, e o setor industrial precisa muito de óleo e gás, porque eles não têm não têm uma grande capacidade hidráulica no geral, né? Então, daí você precisa ter o óleo e gás também para a geração de energia elétrica para utilização na indústria. Combustíveis fósseis, né? Aí a gente tem um gráfico de produção e consumo. Percebam que recentemente a gente teve uma redução no consumo, né? Carros mais eficientes, né? Percebam que antes de 96 a gente tinha uma diferença muito pequena, né, de consumo e produção. Isso fazia com que, dependendo da época, a gente tivesse uma crise de combustível, por exemplo, né? Só que hoje dá para perceber que a gente tem uma grande diferença ali da produção e do consumo. Então, dessa forma, a gente tem uma folga energética aí para estar utilizando de combustíveis fósseis, né? Falando em consumo final no setor residencial, eletricidade, gás, lenha. Olha só, pessoal, como a gente evoluiu, né, no sentido de utilizar sistemas mais modernos, teoricamente modernos, né, elétricos aí, para utilizar a energia elétrica. Então, percebam como de 75 para 2018 ali, a gente teve um aumento da energia elétrica e uma redução
na lenha. Então, antigamente, nossos avós utilizavam muito a lenha para aquecimento, né, em casa. Hoje em dia, a gente utiliza mais energia elétrica, né, como fonte de geração de energia. A geração de energia ela pode estar atrelada tanto à energia elétrica que a gente utiliza para, por exemplo, ligar esse computador e fazer essa apresentação, quanto para o aquecimento do chuveiro, o aquecimento da casa. Então, por isso que a gente tem a lenha ali, a madeira, né, como uma fonte energética também. Beleza, pessoal? Então vamos lá, dependência externa do petróleo. Olha só que interessante. A gente tem ali uma dependência externa e uma produção de óleo. Então, percebam que no gráfico mostra que também nesta questão a gente tem evoluído, né? Tivemos uma dependência muito grande até 2000, né? Até na verdade 96 de externa de óleo. Atualmente a gente tem uma grande produção. A gente ainda dá para ver que o gráfico ali ainda mostra um pouco de dependência, menos 20. Contudo, a gente tem uma geração de petróleo, né? Uma produção de óleo grande. O interessante seria que nós utilizássemos todo o que a gente tem disponível. Contudo, isso ainda não acontece. Então a gente tem, por isso que esse gráfico mostra essas duas áreas aqui. A área de cima é o que a gente produz e a área de cima é o que a gente importa, né? Por isso tem um pouco dos dois gráficos aqui e ele aparece negativo. Isso necessariamente não representa um número ruim, né? Porque a gente tem uma grande geração. O interessante, na verdade, para nós é que o combustível se torne mais acessível, né? Para que a gente possa produzir mais e viver melhor. Então, vamos lá. Importação de energia. A importação de energia, a gente pode ver, acabou aumentando aí nos últimos anos, né? Importação de petróleo reduziu. Então, isso depende muito de como evolui o sistema, né, de energia, mas a gente tem essa grande diferença, né? Isso pode se tornar ainda mais expressivo quando tivermos a utilização de carros elétricos aqui em série, né, com valores acessíveis aí para todos os consumidores. Então, isso pode aumentar ainda mais. Olha só que legal este gráfico. A gente tem aqui, ó, geração de energia elétrica total, renovável e não renovável. Até o ano de 95 era basicamente, fundamentalmente ali renovável, né, com usinas hidrelétricas. A partir de 95 foi necessário utilizar fontes não renováveis de energia, né? Hoje a gente tem algumas fontes não renováveis que são aquelas termoelétricas que eu estava falando anteriormente, né? Ainda temos um grande percentual de usinas renováveis, contudo, aqui se reduziu um pouco essa proporção por causa das termoelétricas, né, para atender a nossa demanda. Reservas provadas de petróleo, né, agora deu uma estabilizada em relação aos anos anteriores, ou seja, cresceu, a partir de 2011 estabilizou-se, né, as novas reservas de petróleo, que também é muito importante economicamente, né? Reservas de gás natural, então percebam que as reservas de petróleo elas têm uma tendência a acompanhar as reservas de gás natural. Reservas de carvão tem uma estabilização a partir de 86, né? Aqui a gente praticamente não descobriu mais reservas de carvão. Por quê? Porque se reduziu muito o consumo de carvão mineral, né? Então, tem-se a utilização de carvão vegetal e procura-se utilizar outras fontes de geração, porque o carvão mineral é um carvão que acaba poluindo, né? Então, com isso, não se tem investido mais em descobrir novas fontes e em utilizar esse recurso natural, certo? Reservas de urânio, né? Estamos estáveis também em relação a reservas de urânio, porém a gente não tem mais investido em grandes usinas de fissão nuclear. Então, teoricamente não é tão necessário que tenhamos muitas reservas de urânio, porque a gente não está utilizando
este combustível, né? Em grande escala, né? Só temos uma central hidrelétrica com 2 reatores. Capacidade instalada ao longo do tempo, então, olha só, esse gráfico aqui também é muito legal, mostra como cresceu as hidrelétricas, né? As termoelétricas cresceram também, e eólica que a partir do ano de 2013 cresceu também. Percebam que, lembram que eu falei no slide anterior que proporcionalmente a hidrelétrica cresceu, mas não cresceu tanto quanto as outras? Por quê? Porque a gente não tinha uma grande evolução das outras fontes energéticas. Só recentemente, aqui de 2014 para cá, tivemos uma grande ampliação nas outras fontes aqui, com a solar dando uma pequena subida aqui, né? Um pequeno indício de que pode ser uma grande fonte de geração no futuro. Né? O nuclear está estável aqui desde 2000 e, vamos lá, 98, 99, 2000, desde 2000 não se tem mais ampliação das usinas termonucleares, né? Não temos a Angra 3 ainda. Esse gráfico, essa apresentação eu atualizei agora, então é a que tem mais atual em relação a capacidade de geração, né? Estamos em 2020. Então, temos essas grandes variações, né? Lembrando que, como eu comentei anteriormente, vai chegar uma hora que essa curva aqui tende a se estabilizar, né? Por quê? Porque não vai ter mais onde instalar novas usinas hidrelétricas. A termoelétrica, ela vai depender do quanto essas aqui têm capacidade de aumentar. Então, se essas outras fontes, estou falando da solar e eólica, tiverem uma grande capacidade, houver um grande investimento, a termonuclear ela vai reduzir, né? Porque ela tem maior custo de manutenção, né? E geração. Então, como a gente viu anteriormente, se essas aumentarem, essa aqui diminui. Se essas não aumentarem por algum motivo específico, essa tende a aumentar, porque a gente vai ter uma saturação nesta aqui, certo? Isso é uma previsão, né, pessoal, que pode se confirmar ou não, porque a política energética ela vai evoluindo com base muito no que prega, né, no que defende um governo ou outro governo em específico, mas o que a gente gostaria que tivéssemos o máximo de geração renovável com o menor custo possível. Porém, como a gente pode ver, isso são coisas que são difíceis de conseguir, porque geralmente as usinas, as gerações renováveis, elas têm um maior investimento, né, como a gente pode ver no gráfico, e além disso, as usinas... Bom, é isso por hoje. Eu vou passar, para variar um pouquinho, pessoal, eu vou passar um quiz sobre esta apresentação para que vocês possam estar respondendo. Vão ser perguntas específicas sobre a apresentação que vai contar para a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu comentei anteriormente, eu vou tentar fazer as aulas o mais compacto possível, com o maior número de informações, para que não se torne tão cansativo. Aí a gente abre a discussão e podemos amadurecer e entender melhor essa ideia com base na discussão ali que eu coloco no nosso portal ali do Moodle, tá certo? Então, obrigado pessoal, tchau, tchau.